No Saber Direito desta semana, a professora Aline Radica fala sobre a improbidade administrativa, as disposições preliminares. O curso, com 5 aulas, vai apresentar o controle da administração, o poder disciplinar com os instrumentos de combate à corrupção, ética, procedimento administrativo e processo judicial. Olá, bem-vindo ao Saber Direito. Sou a professora Aline Radica, sou advogada e professora de Direito Administrativo. A aula passada nós abordamos falando sobre o controle da administração, falamos sobre os conceitos amplos de administração pública direta e indireta, função administrativa, falamos do controle interno e externo que a administração sofre, lembrando que o controle interno é feito pela autotutela e o externo que é feito pelo Poder Legislativo, Poder Judiciário e do Ministério Público e o controle do cidadão. Na aula de hoje vamos falar sobre o poder disciplinar, mas esse poder disciplinar nós vamos abordar de uma forma diferente, que é o poder disciplinar que combate a corrupção para a gente poder adentrar na lei de improbidade administrativa. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que ter em mente sempre é o conceito de poder disciplinar. O conceito de disciplinar. Lembrando que a administração pública ela tem poderes, a gente vai falar um pouquinho adiante, em relação a poderes hierárquicos, regulamentar, poder disciplinar, que é o que a gente vai abordar na aula de hoje. Nós vamos entender que poder disciplinar, gente, é o poder que vai conferir à própria administração pública, que é de punir. Muita gente acha que esse poder de punir vem do poder hierárquico, mas o poder de hierarquia é o poder que você vai ter administrador do quê? De ter a sua prerrogativa sobre os seus subordinados. Já o poder disciplinar, ele é o poder de punição, de sanção. Então, quando eu trago esse conceito de poder disciplinar, eu trago um conceito amplo, dizendo que é a punição e a sanção que vai ser aplicado pelo meu superior hierárquico, de forma que vai ser avaliado, vai ser medido, vai ser comedido dentro da minha discricionariedade. Lembrando que muita gente se questiona em relação ao poder disciplinar, ele é vinculado? Ele é, desde que seja aplicado dentro dos limites da lei. Quando eu falo em vinculação, eu volto ao que eu falei na primeira aula. A vinculação é quando eu sou vinculada pela lei. Eu, administrador, se eu tomo conhecimento de um ato ilegal, se eu tomo conhecimento de uma infração que o meu agente público cometeu, eu sou obrigada a apurar essa infração. Quando eu falo em infração, eu estou falando de ato que vai contrariar a lei e que pode configurar, quando a gente for falar da lei de improbidade administrativa, sobre atos que são tipificados lá como condutas de improbidade. Então, quando eu falo de poder disciplinar, é esse poder de punir. A gente tem que lembrar que o poder disciplinar ele surgiu, também quando veio a aplicação, a promulgação da Lei 8.112. A Lei 8.112, que é a lei que faz o regimento jurídico dos servidores públicos, ele traz lá no seu rol várias medidas de o quê? De sanções, há medidas de advertências, medidas de demissão, medida de cassação, de aposentadoria ou de indisponibilidade. A medida de demissão, também a medida de cassação de função e comissão, de funções e comissões, quando você está em função ou função comissionada. A demissão, que é o patamar que eu falo que é o patamar maior
né, a ser aplicada, é a sanção maior a ser aplicada pela Lei 8.112 diante de uma infração que um servidor público venha cometer. Então, quando surge esse poder disciplinar, é quando eu estou em controvérsia, é quando eu estou de frente ao quê? À ilegalidade, eu estou contrariando a lei. Quando eu, servidor, venho a sofrer esse poder disciplinar, eu estou sendo investigado, lembrando que o poder disciplinar, ele é um poder que vai, né, trabalhar em cima do processo administrativo. A gente tem que lembrar que toda apuração de infração, de tudo que for feito para poder investigar aquele ato, né, de improbidade ou um ato que vai afrontar um princípio, ele vem trazer um outro princípio muito importante, que é o contraditório e a ampla defesa. Esse princípio do contraditório e ampla defesa, ele é aplicado quando a administração pública, quando ela vem formalizar um processo, geralmente é um processo administrativo disciplinar, onde ela vai dar margem para aquele servidor de se autodefender, de justificar, de dizer se é ou não verdade os fatos. Então, o poder disciplinar, ele não é aquele poder inquisitivo, eu vou aplicar a penalidade e pronto. Não, você vai passar por esse processo. Então, quando você, servidor, investido dentro da sua carreira, tomado posse do seu serviço público, você tem que ter em consciência que quando você comete um ato de improbidade, você vai passar por um processo administrativo sendo resguardados seus direitos, contraditório e ampla defesa. A gente tem que lembrar também de um conceito muito importante dentro do poder disciplinar, que é o poder-dever da administração pública. Esse poder-dever da administração pública, como eu falei, você, servidor, você tem prerrogativa. O que é a prerrogativa? É o seu uso do seu poder. Você vai desempenhar a sua função, você vai ter a sua finalidade. Se eu tenho a finalidade de desempenhar aquela determinada função, lembrando que dentro do poder disciplinar, dentro, né, da sua competência, você adquire competência, você pode delegar essa competência. Mas, suponhamos, vou dar um exemplo, que você não venha, a lei não permite que você delegue a sua competência. E aí você delega. O que você está fazendo? Você está contrariando uma lei. Você não pode jamais agir contra a lei. Você não pode agir além da lei. Você tem que agir conforme a lei. Então, esse é o liame, o principal, é o ponto principal do poder disciplinar. Eu, administrador, eu, administração pública, agente público, jamais posso agir contra a lei, que é o famoso contra legens, e o famoso além da lei. Eu não posso ir além da lei. Aí a gente vai trazer um instituto, a gente vai trazer daqui a pouquinho o Instituto do Abuso do Poder. Então, o poder-dever do administrador é o quê? De agir com finalidade. Qual é a finalidade da administração pública? O interesse coletivo, o bem-estar da sociedade. Jamais deve-se pontar dentro desse interesse um interesse privado. Nunca podemos dizer que dentro da administração vai sobressaltar o direito privado, o interesse privado. Então, a gente tem que entender, a gente tem que trazer, quando nós falamos do poder disciplinar, além do controle que você vai exercer sobre os seus atos, justamente trazer o poder disciplinar como que um combate contra a improbidade. O uso e o abuso do poder
que você, administrador público, o agente público é investido, ele tem que ter um liame muito pautado, um liame harmônico, ele tem que estar harmonicamente, né, compatível ao quê? A legalidade, a lei, né, como eu falei, nunca contra a lei e nem além da lei, sempre segundo a lei, né, em conformidade à lei. Então, essa harmonia, ela tem que estar simplesmente perfeita. Jamais eu posso dizer que o princípio da supremacia do interesse público, ele tem que ter brecha. Não, na administração pública, direta e indireta, lembra do nosso conceito amplo? Quando eu falo de administração pública, eu estou dizendo que a administração pública do direito, né, amplo. Então, quando eu trago esse conceito, quando eu falo que esse princípio da supremacia do interesse público, ele tem que estar harmônico, porque ele, além de atender, né, toda a coletividade, ele tem que trazer a harmonia aos demais princípios. Quando a gente fala em poder disciplinar, muitos se questionam simplesmente ao quê? A uma forma hierárquica, a uma forma inquisitiva, a uma forma imperativa. Nunca você vai passar pelo poder disciplinar, ok? E outra, a gente tem que ponderar também que dentro daquele rol que eu falei de sanções, existem outras sanções que também são citadas pela Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que são sanções que vão dar margem para o seu superior hierárquico aplicar a você de acordo com a sua falta, de acordo com a sua infração. É onde nós vamos dizer que há discricionariedade. A vinculação desse administrador, ela nasce quando? Quando eu sou obrigado, quando eu tenho o conhecimento dessa infração, então eu sou obrigado ao quê? A instaurar a apuração sobre aquela infração. Isso é a vinculação. A discricionariedade é o quê? Na aplicação das minhas sanções. Vou dar um exemplo. Suponhamos que foi um ato que foi cometido de uma forma que pode ser convalidado, ou seja, né, corrigido. A convalidação é o que? É a correção. Mas, né, o seu superior hierárquico, ele vai o quê? Te aplicar uma advertência. Ok? Então, o poder judiciário, quando ele é provocado por esse agente público para poder revisar, né, quando ele entra, né, o poder judiciário, ele vem muito para poder o quê? Para poder revisar o quê? A legalidade. Muita gente pergunta assim, professora, mas quando, vamos dar um exemplo, uma coisa boba, né? Um exemplo de convalidação de ato. O meu superior hierárquico, ao invés de aplicar a advertência, ele aplicou a demissão. Aí aquele agente público vai acionar, né, o Poder Judiciário, pedindo a revisão daquele ato, dizendo o quê? Que aquela discricionariedade, porque muita gente fala assim, mas o Poder Judiciário ele não pode apreciar de forma alguma o quê? O mérito. Mas o que o Judiciário vai, nesse caso, apreciar é o quê? É a forma que foi aplicada a sanção. A gente tem que lembrar que um dos requisitos, né, do ato é o famoso Confofimob, né? É um requisito que tem lá o motivo. Todo ato administrativo, ele é motivado. Ele tem que ser motivado, ele tem que ter um motivo. Então, a apreciação do judiciário, nesse caso, é um exemplo, tá, gente? Nesse caso, ele vai apreciar o quê? Ele vai apreciar esse motivo, né? Ele tem que justificar, ele tem que motivar essa demissão, né? Diante daquela infração, diante daquele ato que foi, né, revisado aqui pela administração pública. Então, o judiciário, ele realmente ele não adentra no mérito
da discricionariedade, mas ele só vai entrar no mérito no fato do motivo. Quando se é o motivo. Outro exemplo, quando é de competência exclusiva e você delegou a competência. Então, o judiciário ele vem para apreciar o quê? Esse requisito. Ele não está adentrando no mérito, ele está analisando a legalidade ou a ilegalidade desse requisito. Então, o poder-dever do administrador é o quê? É buscar a melhor punição, a adequação. Isso é uma palavra que é muito usada, né? A adequação entre meios e fins. O meio, ok? O meio que se busca motivar, a apreciação, a busca da investigação, os fins, qual é a finalidade, né? Que eu, administrador superior hierárquico, quero atingir. Tudo tem uma finalidade e não é diferente do poder disciplinar. Ele é um instrumento de quê? De combate à corrupção dentro da própria administração pública. Mas a gente tem que lembrar que esse ato administrativo, esse ato que vai sofrer, né, um controle, a gente falou tão exaustivamente na primeira aula sobre controle, então esse ato que vai sofrer esse controle, ele vai ter que ser minuciosamente apreciado também em relação à conduta desse agente público. Esse agente público, além do meu ato ser perfeito, o meu agente público ele também tem que exercer, né, a sua função administrativa. De que forma? De uma forma eficaz, que traz lá no meu princípio da eficiência, de uma forma eficaz. Eu, servidor público, jamais posso exercer, botar os meus interesses acima, ok? Então, jamais o meu interesse privado, o meu interesse pessoal tem que estar acima do interesse público. Eu, agente público, eu não posso, né, exercer, me promover, porque o meu exercício, ele é em nome de quem? Do Estado. Então, eu como agente público, servidor público, eu estou exercendo a minha função, todo o meu ato, ele está representando o Estado e nunca eu. Então, jamais é o que a gente fala de vedação pessoal. Então, quando eu trago para você esse primeiro, né, esse primeiro panorama do poder disciplinar, é para que você possa entender que o poder disciplinar, ele é o poder que vai dar a você, servidor, que vai investigar, mas é que ele vai dar a você também uma equidade, né, o contraditório e a ampla defesa, ok? Outra coisa que a gente tem que lembrar é o quê? É o poder que a administração pública, ela emana, né? A gente costuma falar assim, o poder emana do povo, né? Mas a administração pública, ela também emana, ela tem esse poder também. E que tipo de poder é esse? É um poder de instrumento hábil, ele tem que ser um instrumento hábil, ele tem que ser um instrumento eficaz, ele tem que fazer com custos-benefícios, né? Ele tem que trazer à sociedade uma resposta rápida, ele tem que atender de uma forma isonômica aquela pessoa, todas as pessoas. A isonomia, o princípio da isonomia. Vocês notam que quando eu trago a explicação, que eu levanto um conteúdo, eu estou trazendo para vocês sempre o quê? Princípios. É tão importante a gente lembrar que esses princípios, eles são o norte, né? Quando a gente for estudar um pouquinho sobre princípios constitucionais, quando a gente introduzir a lei de improbidade administrativa e a ética, a gente vai falar sobre esses princípios. Por que eu gosto de pincelar, sempre, né, macerar, sempre falar dos princípios? Princípio é a base, né? Ele é a base de tudo que você, servidor público, administração pública, tem que se respaldar. Ele é a base. Se você fere essa base, se você tira essa base, é como um castelo de areia, vai desmoronar.
E onde esse poder disciplinar, onde você, servidor público, você é compelido ao quê? A seguir, né? Você tem que seguir essa base. Você tem uma base de sustentação. Então, é ela que te dá o respaldo para você construir todos os seus atos, exercer toda a sua função administrativa. O direito administrativo, ele é um direito que ele não é condensado, né? Ele não tem um código. Então, como ele não tem esse código, ele tem, né, partilhamento, ele tem várias leis, ele é, né, a gente costuma dizer que o direito administrativo é um pouquinho de cada lado. E quando a gente traz para você esse liame, né, a gente tenta condensar esse liame do direito administrativo, você entende que o direito administrativo, ele é um direito que acaba sendo condensado, porque uma coisa sempre diz a mesma coisa. Né? Quando eu vou estudar organização administrativa, mas logo depois, quando eu estudo administração pública direta e indireta, quando eu estudo controle, o poder disciplinar, eu estou estudando tudo ao mesmo tempo. Então, o que eu quero mostrar para você é que sempre eu vou estar pincelando as mesmas coisas. O poder disciplinar também é uma forma de controle. Se você for fazer esse gancho, também é uma forma de controle, mas é diferente. Aqui no poder disciplinar já se concluiu, já se concretizou esse ato. Ok? Então, o poder disciplinar, ele já é o quê? Já é a autoridade fazendo o quê? A aplicação da punição. Por quê? Porque o seu ato, ele não foi perfeito, o seu ato, ele não foi eficaz, mas eles caminham juntos. E é isso que é o bonito do direito administrativo. Ele é né, um complementa o outro, um diz sobre o outro. Por isso que eu gosto de trazer, quando eu falo da lei de improbidade administrativa, esses dois, né, assuntos antes de começar a falar sobre, né, a improbidade, a lei do colarinho branco, a tão famosa lei do colarinho branco. Então, Carvalho Filho, eu gosto muito de Carvalho Filho, ele traz assim, uma concepção muito legal do poder disciplinar, porque ele fala que o poder disciplinar, ele traz a concepção do abuso próprio. Né? O que é esse abuso próprio? É um agente que abusa do seu próprio poder, que extrapola esses limites. Né? Carvalho Filho, ele faz até um gancho, né? Ele faz até uma correlação, quando ele fala assim, o abuso próprio, ele é o quê? É o agente público trazendo para você, chamando para você uma responsabilidade totalmente já ineficaz, ilegal. Isso é muito interessante, porque o ato, quando ele é para se tornar ilegal, lembra que a gente falou dos efeitos, né, do ato ilegal, ele é ex tunc? Então, quando o ato ele nasce, ele já é ilegal. Então, quando eu vou aplicar o poder disciplinar, quando eu falo do poder dever do administrador, eu estou falando o quê? Desse ato, do abuso próprio, desse ato que já nasce ilegal. Então, o que eu vou avaliar? A autoridade vai avaliar. É o quê? Esse ato que nasceu ilegal foi cometido de uma infração. O que você, agente público, né, infringiu? Você infringiu o quê? Um princípio? Você foi contra um princípio? Você, enfim, enriqueceu ilicitamente? Você trouxe prejuízo ao erário? Né? Lembrando que essas modalidades, né, de ferimento da lei, né, da lei de improbidade, ela traz um liame tão amplo, né, de vários atos. Eu vou citar muitos exemplos quando a gente for falando desses atos, né, de apuração, dessas infrações, porque são atos que você vai pensar, poxa, mas aqui também, esse ato aqui também está ferindo o princípio tal, mas ele está dentro do rol
do enriquecimento ilícito. Ah, ele está no rol do prejuízo ao erário, mas ele também está ferindo um princípio. E aí que é a magia, né, do poder disciplinar. O que nós temos que ter, né, de conteúdo, de embasamento do poder disciplinar é justamente o quê? O liame da competência. O que é a competência? Quem é competente? Eu, administrador público, eu sou competente para aplicar uma sanção administrativa? Quando eu levanto o quesito da competência, eu estou trazendo o quesito da competência de que eu, agente público, eu tenho um superior hierárquico. É esse superior hierárquico que vai ser avaliado, que vai me avaliar? Esse superior hierárquico, ele também vai ser avaliado? Sempre. Gente, é uma cadeia. Eu cometo uma infração, eu vou ser apurado, o meu superior hierárquico vai, né, avaliar essa infração. Esse meu superior hierárquico também vai ter o controle das ações dele, ok? Então, é uma cadeia, é uma pirâmide que sempre vai ser controlada, ok? Então, o que a gente tem agora que definir? O que a gente tem que trazer de conceito mais próximo para você? Em relação ao desvio. A gente vai falar agora do abuso, né? Do abuso do poder. Se eu tenho a prerrogativa, eu investido da minha função pública, eu tenho a prerrogativa. O que é uma prerrogativa? Muitos alunos acham que é privilégio. Prerrogativa não é privilégio, é o poder, né? É o uso do poder. Prerrogativa nada mais é que o uso do poder que a administração dá para você exercer. Porque se eu estou te dando o poder, você tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Do interesse público. Sempre do interesse público. Então, quando você tem esse abuso que você comete é quando você extrapola. Quando você extrapola ou quando a finalidade ela é desviada. O que você tem que entender? Que quando esse abuso nasce, quando você, agente público, desvia, né, essa prerrogativa que nasce com você na sua investidura de cargo, nasce também o quê? Uma infração e automaticamente, vinculadamente, né, o seu administrador, o seu superior hierárquico, ele é vinculado ao quê? A apreciar essa infração. Então, o abuso de poder ele é dividido, né, em dois, que é o excesso de poder. O que é o excesso de poder? Excesso, gente, extrapolação. É quando eu extrapolo a lei, eu saio da minha competência. Excesso, ele vem muito desse requisito, da competência. A competência, ela é um dos requisitos, né, que está lá, com o FOFIMOB, né, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, que é competência do ato administrativo. Então, o que acontece? O excesso desse poder é quando eu extrapolo essa competência que não é minha, eu vou além. Lembra que eu falei? Eu, agente público, eu não posso agir contra a lei, além da lei. Eu tenho que agir em conformidade à lei. Como se fosse uma linha reta. Eu tenho que andar na linha reta. Professora, mas o que é a discricionariedade? É uma margem que a lei me dá de quê? De agir. Mas essa margem, ela também é estipulada em lei. Eu não posso ir além da margem, eu não posso ir nem do lado de cá e nem do lado de cá. Por quê? Porque tudo é vinculante, tudo tem que estar descrito. Eu, administrador público, eu gosto de fazer muito um paralelo. No direito penal, você não pode fazer nada que não esteja... Você pode fazer tudo aquilo que não está na lei. Por exemplo, está lá dizendo matar alguém. Se você comete esse crime, está lá na lei dizendo que você cometeu um crime. Mas se nada está estipulado,
você pode fazer. A administração pública não é assim. A administração pública, ela tem que agir conforme a lei. Ela não pode dizer, mas não tem uma lei regulando esse ato administrativo. Aí que é a curiosidade. Se não tem uma lei que estipula o que eu devo fazer, eu não vou fazer, porque eu não posso ir contra a lei e nem além da lei. Se não tem uma lei fixando, né, se não tem uma lei que me traga essa estipulação, eu não posso agir. Eu tenho que agir conforme a lei. A discricionariedade, muitos alunos confundem muito essa discricionariedade. Por quê? Porque todo mundo fala assim, mas é discricionário, então ele pode fazer o que ele quiser. Não. A discricionariedade é justamente isso. É uma linha reta traçada, que é a vinculação. A discricionariedade é de um lado e do outro. Essa margem também ela tem essa linha reta, eu não posso ir além dessa margem. Então, quando eu ultrapasso ou eu desvio esses meus caminhos, eu estou me excedendo ou estou desviando a minha finalidade, que é as formas de abuso de poder. Então, excesso de poder é quando eu extrapolo, ok? O desvio de poder, né? O abuso de poder sobre o desvio é quando eu estou desviando a minha finalidade. Eu tenho uma finalidade descrita em lei para realizar tal ato. Eu desvio essa finalidade. A finalidade que eu estou fazendo não é essa. Então, eu estou tendo abuso de poder, ok? São infrações, cada ato, cada conduta é apreciada, né? É a Lei 8429, que é a famosa Lei do Colarinho Branco. Ela vem detalhadamente lá nos seus artigos 9, 10 e 11, falando de muitas condutas. Eu gosto muito do exemplo da conduta que é punível, né, como improbidade, do agente público que pega o carro e desvia sua finalidade para atender o seu interesse próprio. Então, isso é um exemplo que traz o quê? O desvio da finalidade. Eu jamais posso usar de um equipamento da administração pública em interesse próprio. Então, esse é um dos exemplos que eu gosto de trazer para você entender. Quando não é da minha competência, eu não sou competente para realizar aquele ato. Ok, então, se eu não sou competente, esse meu ato, ele é convalidado. Que a gente tem que trazer essa importância de distinção é de que, quando a competência ela não é exclusiva, ela sendo exclusiva e que eu não tenho essa competência exclusiva, faço esse ato, eu vou lá e extrapolo os meus limites, eu estou sendo ilegal. Quando a minha competência ela não é exclusiva, então o meu ato, ele pode ser o quê? Convalidado, ele pode ser corrigido. Então, quando é de competência exclusiva, ilegal. Quando é de competência normal, mas eu extrapolo, eu posso ser convalidado, mas não deixa de ser um excesso de poder, ok? O que a gente também tem que avaliar muito bem dentro do poder disciplinar é o quê? É essa forma que é colocado pela administração pública, ou até mesmo por alguns doutrinadores, de formas o quê? Que o poder disciplinar, ele vem trazer o quê? Uma demanda imperativa sobre o agente público. E, na verdade, não é isso, né? O poder disciplinar, ele, claro, ele é vinculado, como eu sempre falei, ele tem que agir conforme a lei, mas ele tem a discricionariedade, né? Ele tem a suavidade de quê? De apreciar, de apurar, de oferecer o contraditório e a ampla defesa. Professora, por que você fala tão de suavidade? Porque todo e qualquer processo que você venha, que a gente tem que entender no âmbito jurídico, do ordenamento jurídico, falou em processo, esse processo, ele tem que oferecer a você o contraditório e a ampla defesa. O único procedimento, não é nem processo,
procedimento que não te oferece o contraditório e ampla defesa é um inquérito policial, mas que não é o objeto da nossa aula, mas é só para você entender. Então, quando eu trago para você de forma suave que essa apuração, esse poder disciplinar, quando ele é colocado em prática, ele tem que trazer a você todos os seus direitos resguardados constitucionalmente, que traz o princípio do quê? Do contraditório e da ampla defesa. Também traz o princípio do quê? O direito de petição, você pode peticionar. Você pode, dentro de um processo administrativo, você pode atuar com advogado ou sem advogado. Existem inúmeras particularidades que vão ser observadas, vão ser resguardadas. Eu, administração, eu não vou resguardar somente a minha administração, não. Eu vou resguardar também os seus direitos, eu vou oferecer para você também os seus direitos. Isso que tem que ser muito bem detalhado para que não vire o poder disciplinar algo que seja inquisitivo, imperativo. Uma das coisas mais importantes que eu gosto de trazer no poder disciplinar é justamente que o poder disciplinar ele é um poder que ele vai derivar de outros poderes. O poder regulamentar, regulamenta normas, né? O poder hierárquico vai o quê? Organizar dentro do seu órgão, hierarquicamente, as suas funções, os seus cargos, né? O poder vinculado e discricionário. Aqui é uma polêmica muito grande, porque existem, né, doutrinadores que trazem essa polêmica, levantam essa polêmica. O poder vinculado, poder discricionário, eles não são poderes, né? Eu quero trazer aqui para vocês que, como eu acompanho, né, a minha linha de aulas, a minha linha de raciocínio é da Maria Silvia Zanella de Pietro, então o poder vinculado e discricionário, eles são poderes, sim, da administração pública, ok? Mas existem doutrinadores que falam que eles não podem ser poderes, por quê? Porque eles são, na verdade, requisitos dentro da própria administração, eles são atributos do ato administrativo. Do quê? Porque quando eu falo em poder de vinculação, é o poder que está acompanhando o quê? Que está buscando, dizendo para você, a administração pública, administrador, agente público, que você é vinculado ao quê? A uma lei, ao ordenamento jurídico. E o poder discricionário é dizer para você que você tem margens, né, limitadas em lei, que você também tem que seguir, que você pode seguir, né? E muitos doutrinadores têm essa discussão, dizendo que não, que poder vinculado discricionário não são poderes, né? Mas eu trago aqui como poderes da administração pública, ok? Uma coisa também muito importante que a gente tem que lembrar quando a gente vai estudar poder disciplinar é sobre o quê? A forma de aplicação dessas sanções, né? Na verdade, o procedimento, a forma que se aplica é uma forma que tem que ser avaliada, ela tem que ser oportunamente, ela tem que fazer, né, adequação. Eu já tinha falado sobre isso, essa palavrinha é mágica. Quando você está perante sanções administrativas a ser aplicadas, porque você tem que ter adequação, você tem que buscar também dentro da adequação o quê? A conveniência e a oportunidade da administração. Então, o poder disciplinar, ele tem que ser aplicado de modo adequado. Lembra que eu falei que a Lei 8.112, ela traz lá, né, algumas sanções, né, sobre aplicações que vão ser impostas ao servidor público, né? Advertência, demissão, cassação, né? Então, eu gosto de colocar o quê? Que é de uma forma mais branda a uma forma muito mais grave. Então, para se aplicar algo grave, o seu ato, a sua infração, ela tem que ser algo grave. Mas aí é um entendimento que eu trago, né, que tem que ser ponderado, né, de uma balança.
né? Por isso que a justiça ela é uma balança. Por quê? Porque ela tem que estar sempre em equilíbrio. Será que essa sanção de demissão cabe a esse ato que realmente foi cometido por esse agente público? É o que nós temos que ter o quê? De adequação, oportunidade e conveniência, ok? A gente tem que lembrar também que não é só, a gente vem falando, poder disciplinar, poder dever de agir, mas a gente tem que lembrar que o administrador, o agente público, ele tem deveres também. É o dever, por exemplo, da eficiência, da probidade e da prestação de contas. Poder da eficiência é algo, assim, eu gosto tanto de falar desse dever que o administrador ele tem da eficiência, porque advém, né, ele puxa o princípio da eficiência. Muita gente, né, geralmente eu pergunto, alunos, o que é eficiência para você? É algo tão amplo, é um conceito tão amplo, que vamos nos limitar em palavras. Eficiência, eficaz, né, de forma excelente, você prestar você executar toda a sua função administrativa, você executar toda a sua função pública de forma excelente, de forma eficaz. O dever da eficiência, ela sempre tem que atingir a finalidade do interesse público, da coletividade. Jamais eu, servidor público, eu devo me promover. Eu não posso usar o mecanismo da administração pública do quê? Para me promover. A minha eficiência, ela também abraça o quê? A isonomia do meu atendimento. Eu não posso simplesmente atender uma pessoa de uma forma e atender outra pessoa de outra forma. Eu tenho que ter a isonomia, a equidade, né? A eficiência também, ela traz o quê? Eu tenho que prestar o meu serviço de forma rápida, eficiente. Não é como a gente, né, vê, como muitas pessoas falam, vamos colocar o processozinho do fulano aqui no fundo da gaveta. Não, tem que ser eficiente, tem que ser rápido, tem que ser eficaz, tem que ser de custo-benefício também para o Estado e para você, população. Então, o dever da eficiência, ele é algo tão amplo que traz para você, quando eu falo do poder disciplinar, ele é baseado praticamente nisso, a sua eficiência. Você, quando você sofre esse poder disciplinar, é porque você faltou alguma coisa no seu dever da sua eficiência. O que ficou, né, para trás da sua eficiência, da sua excelência? Né? Então, quando eu digo para você que o dever da eficiência ele é algo que vem embasar esse dever, porque quando eu falo do dever da probidade, muita gente fala, mas poxa, o que é a probidade? Quando a gente for estudar ética, né, quando a gente começar a falar sobre ética, as pessoas gostam muito de levantar, fazer comparações entre moralidade e ética, que na verdade é a mesma coisa, porque você ser moral, você ser ético, é você o quê? Estar além o quê? De qualquer ato que possa contrariar uma lei, que possa contrariar qualquer fato, qualquer ato, qualquer incidência de quê? De ilegalidade. Então, quando eu falo em dever de eficiência, quando eu falo em dever de probidade, eu digo para você o quê? Que o dever da probidade, além de você fazer toda a sua função administrativa, a agir, a se conduzir diante da sua função pública de forma eficaz, você também tem que ser moral, você tem que ser ético. Professora, mas o que é a moral? Eu costumo dizer, tudo que é do bom costume. O que é o bom costume para você? Aí eu dou vários exemplos. O bom costume, um exemplo, gente, é só um exemplo para a gente entender. Você é enfermeiro, né? Você lá da secretaria, você trabalha num hospital público.
É bom costume o enfermeiro pegar um monte de agulha no meio de um caos, um monte de agulha ou seringa e levar para casa? Ou, pegar o algodão e levar para casa? Não, gente. Por quê? Porque aquele material que está ali é para disposição de quem? Da sociedade. E quando esse servidor público age dessa forma, ele não está agindo dentro dos bons costumes, porque ele está pensando em si. Então, eu costumo dizer que o bom costume, ele é aquilo que você pensa na coletividade. Aquilo que fere a moral e a ética é quando você pensa em si. Porque qual é a finalidade? Quais são os dois princípios que eu vou sempre estar repetindo aqui para você? Da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público. O que é a indisponibilidade do interesse público? É justamente isso, eu não posso dispor, eu não posso abrir mão do interesse público para me beneficiar, para beneficiar uma só pessoa, um particular. Jamais eu posso fazer isso. Então, quando eu ajo fora dessa moral, dessa ética, eu tenho, agente público, o meu superior hierárquico, eu tenho que coibir, eu tenho que, enfim, frear essas condutas. E esse é o dever de probidade. Além de ser eficiente, eu tenho que ser moral, eu tenho que ser ético. E o dever de prestar conta? Aí a gente vai buscar o quê? Lá no meu controle, legislativo, dizendo que a prestação de contas que eu, administração pública, administrador, agente público, devo prestar perante quem? O Tribunal de Contas. A minha função do Tribunal de Contas. Quando eu passo a dever prestar minhas contas, eu tenho que puxar para você o quê? Eu tenho que puxar para você o controle de que eu, administrador, tudo que eu vou fazer que envolver o financeiro é o quê? É simplesmente trazer, puxar para mim o dever de que, olha, eu fiz, está aqui como eu fiz. Está aqui com o que eu gastei. Eu costumo dar um exemplo que vocês já devem ter estudado, e eu acho interessante vocês estudarem, e é um liame também, quando você estuda a lei de licitações e contratos. Toda licitação, ela sofre controle. Controle de quem? Controle do Tribunal de Contas, do Poder Legislativo. Por quê? Porque envolve dinheiro público. E se envolve o dinheiro público, ele tem que ter esse controle. Então, eu, administrador, eu tenho esse dever de prestar contas. Então, o poder disciplinar, ele não é só punição. Ele também está exigindo de você, agente público, o quê? Deveres. Porque eu tenho deveres e obrigações, mas eu também tenho prerrogativas, eu tenho privilégios, Então, não é só um liame de boas coisas. Também eu tenho as minhas obrigações que eu devo cumprir. O que eu quero deixar aqui para você, como poder disciplinar, é o poder que é obrigatório diante de um ato de improbidade. O poder disciplinar, ele age e ele nasce diante de uma conduta improbada. Quando eu falo de improbidade, eu estou falando de algo que vai ofender não só a administração pública, mas que vai ofender a quem? A você, sociedade, a você, interesse público, ao interesse da coletividade, a mim. Então, quando eu trago esse poder disciplinar como um instrumento de combate à corrupção, eu tenho que deixar claro para você que a administração pública, ela deixa livre para o agente público seguir, ser vinculado e discricionário, mas também de sofrer controles e de ser punido, ok? Então, vamos ver se você já está apto, Como é que eu posso dizer para você que você está apto? Vamos ver como é que as questões estão caindo, em concurso. Vamos ver como as questões estão caindo nas provas da OAB. Vamos ver se você está apto. Vamos ver se você entendeu sobre o poder disciplinar. Vamos ao nosso quiz de hoje, da nossa aula.
poder disciplinar é o que cabe à administração pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Julgue o item. A gente acabou de falar, né? O que a gente acabou de dizer, né? Incansavelmente dizer o quê? Que o poder disciplinar, ele é o poder de punir, de aplicar as sanções ao quê? Ao administrador e ao agente público. Então, a questão, ela está correta, letra A. Você acertou? Parabéns para você. Vamos ao segundo? Ao apurar atos supostamente em desconformidade com o respectivo estatuto funcional, praticados por servidor no exercício de suas atribuições, age a administração em adequação com o poder disciplinar? Julgue o item. Quando é que surge o poder disciplinar? Quando eu, agente público, administrador, ajo em desconformidade à lei. Lembra que eu falei? Jamais contra a lei, nem além da lei, sempre em conformidade à lei. E aí, você acertou? Nosso item, ele está correto. Parabéns para você que acertou. Vamos ao terceiro? O poder disciplinar fundamenta tanto a aplicação de sanções às pessoas que tenham vínculo com a administração, caso dos servidores públicos, com as que, não estando sujeitas à disciplina interna da administração, cometam infrações que atendem ao interesse coletivo. Julgue o item. Lembra que eu falei para vocês que você é administrador, você é agente público. O poder disciplinar, ele vem apurar aquilo que você está cometendo que não atinja a finalidade, né? Qual é a finalidade principal? Do interesse público, do interesse coletivo. Então, você sempre tem que se atentar ao quê? Que a sua conduta, ela sempre tem que ser atingida pela finalidade do interesse público. Outra coisa que é importante dizer que as pessoas que também estão de coautoria com o servidor público também vão sofrer penalidades. Então, sempre tem que lembrar que tanto o agente, o administrador, como terceiros que estão envolvidos também sofrerão penalidades. Então, o meu item, ele está errado por conta simplesmente ter trago nesse item que somente pessoas que têm vínculo com a administração pública, e não é somente as pessoas que têm vínculo, terceiros também são punidos perante as infrações. Parabéns para você que acertou a questão. E vamos resumir, né, fazer um resumo da nossa aula de poder disciplinar. A gente falou sobre o conceito, um conceito amplo, exaustivo do que é o conceito disciplinar, do que vem a ser esse conceito disciplinar. A gente trouxe também, matou muitos, né, tabus, dizendo que o poder disciplinar dentro da administração pública é um poder imperativo e, na verdade, não é. O poder disciplinar, ele é abraçado por vários outros princípios, como o princípio do contraditório e ampla defesa. Ele também é abraçado pelo processo administrativo, porque diante da aplicação de uma sanção, antes de se aplicar uma sanção, tem que ter um procedimento que vai investigar, que vai apurar. Nós falamos do poder-dever do administrador. Quais são os poderes, né, que esse administrador chama para si, né? Quais são as prerrogativas? Nós também falamos do quê? Do dever que o administrador possui. Esse dever que é o dever da eficiência, da prestação do seu serviço de forma eficiente, do dever da probidade, do dever do quê? Da prestação de contas. Sempre lembrando que, gente, que é todo esse dever, esse poder, a gente viu que o poder disciplinar, ele vai surgir diante do quê? De uma infração que você cometa.
Ou seja, mesmo diante de um controle que você sofre por toda a administração, de forma interna ou externa, mesmo assim, você cometendo algumas infrações, você, administrador, vai ser penalizado por essas condutas, né, ilegais. E a gente também falou aqui de algumas sanções que são elencadas na Lei 8.112, que é a advertência, que são as demissões, as cassações, que a gente falou um pouquinho também de algumas do artigo 9º, 10º e 11º, tá, em relação à lei de improbidade administrativa. Nós falamos muito sobre o conceito de probidade, de moral, de ética, para poder começar a introduzir para a próxima aula. O poder disciplinar, a gente falou incansavelmente que o poder disciplinar não é algo imperativo. Nós falamos também sobre conceitos, né, que o administrador traz de sanções, de apurações, discricionariedades. A gente trouxe também a exemplificação de toda e qualquer conduta, né, de que o administrador, você agente público, venha cometer como sendo, né, uma infração possível de punição. Lembrando também que nós falamos do poder disciplinar de uma forma também de fiscalizar, de não é só punir, ele também fiscaliza, porque quando eu abro um procedimento para poder fiscalizar, punir e investigar, eu estou fazendo também o controle. Então, também falamos que o poder disciplinar, ele é um conteúdo, ele é um instituto que vai caminhar muito junto com o controle da administração, ok? Obrigada por você assistir o Saber Direito e até a nossa próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.